Existe um trecho na Bíblia que muitos leem, mas poucos realmente param para entender. Um momento na história da humanidade, antes do dilúvio, onde algo incomum aconteceu. Seres são mencionados, gigantes, frutos de uma união que levanta mais perguntas do que respostas. Mas afinal, quem eram eles? E se o que está escrito ali for mais literal do que parece, o texto está em Gênesis capítulo 6. Poucos versículos, mas carregados de mistério. Ele fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E então, menciona algo ainda mais intrigante. Os Nefilins, gigantes que existiram na terra naquele tempo. Mas o que exatamente isso significa? Seria apenas linguagem simbólica? Ou estamos diante de algo que foi suavizado com o tempo? O texto diz: havia gigantes na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Pausa, não há muitos detalhes. Não há explicação direta, apenas uma afirmação, que atravessou milhares de anos e continua gerando perguntas até hoje. Ao longo da história, estudiosos tentaram entender esse trecho. Uma das interpretações mais aceitas diz que os filhos de Deus seriam descendentes da linhagem de 7 homens que ainda buscavam a Deus, e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Nesse caso, o texto falaria de uma mistura espiritual e não de algo sobrenatural, uma união que corrompeu valores e acelerou a decadência da humanidade. Mas existe uma outra interpretação, que muitos consideram mais literal. Alguns estudiosos defendem que os filhos de Deus seriam seres celestiais, anjos que caíram, e que essa passagem descreve uma união proibida entre o espiritual e o humano. O resultado? Os Nefilins, gigantes, seres de força incomum, mencionados como valentes da antiguidade. Se essa interpretação estiver correta, estamos diante de um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia. Algo que muitos preferem não aprofundar. Talvez porque levanta perguntas difíceis demais. Ao longo da história, civilizações antigas deixaram estruturas impressionantes, blocos de pedra gigantescos, encaixados com uma precisão que ainda hoje intriga engenheiros. Lugares como o Egito ou até regiões da América do Sul guardam construções que parecem desafiar o tempo. Alguns tentam conectar isso a seres de força incomum mencionados em textos antigos, mas é importante dizer, a Bíblia não faz essa ligação diretamente. Ainda assim, a pergunta permanece. E se isso for mais literal do que parece? Talvez o ponto mais intrigante não seja apenas quem eram os Nefilins, mas por que um tema tão impactante aparece de forma tão breve, como se fosse apenas um detalhe, em meio a algo ainda maior. Logo depois dessa passagem, a Bíblia descreve o aumento da corrupção na terra. E então vem o dilúvio, como se aquele momento fosse o limite. Um mundo que saiu do controle, uma humanidade corrompida e um trecho que continua a ler, silencioso, mas impossível de ignorar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ou talvez esse seja um daqueles temas que ficam na mente, mesmo depois que o vídeo termina. Se isso te fez refletir, comenta aqui. Eu nunca tinha visto por esse lado porque esse é um daqueles assuntos que não se esgotam em um único vídeo. Existem outras interpretações, algumas ainda mais profundas e até controversas. E se você quiser que eu traga isso, em um próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Continua. E se você quiser continuar explorando mistérios como esse, fica por aqui, porque nada é coincidência.